Hoje o que a gente vai falar da eletrostática, né? A gente já falou algumas coisas bem legais da eletrostática, hoje a gente vai continuar. A gente vai entrar no assunto de potencial eletrostático e energia eletrostática. A gente ainda não falou disso. Né? Os temas que a gente já falou e já estamos bem firmes neles, eu espero, são força elétrica, né? KQQ sobre D quadrado, quando eu tiver duas cargas. E Q vezes E, quando eu tiver uma carga inserida dentro de um campo elétrico externo, certo? Agora a gente vai entender o que é potencial elétrico e o que é energia eletrostática. Talvez essa aula fique um pouquinho grande, então vamos com calma, porque são vários pontinhos importantes. Vamos lá. Primeiro, pense comigo. Vamos lá. Se eu coloquei aqui, vou tampar, hein? Se eu coloquei aqui uma carguinha, essa carguinha está entre duas placas. Toda vez que eu estou entre duas placas, eu tenho um campo elétrico uniforme, certo? Um céu, campo elétrico uniforme. O campo sai sempre da placa positiva para negativa. Então eu vou fazer aqui, ó, com a minha mão esquerda, olha, tá aí. Esse é meu campo. Por que eu fiz com a esquerda? Porque eu não quero que você veja o que está escrito aqui. O campo elétrico está de rosa. Eu botei uma carguinha negativa. O que vai acontecer com essa carga? Ela vai sofrer uma força para a placa positiva. Ou seja, ela estava parada e do nada ela começa a ter uma velocidade. Gente, todo corpo que possui uma velocidade, a gente diz que ele possui uma energia cinética, certo? Mas peraí. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Como é que essa carguinha começou a gerar uma velocidade? Ficou ruim o meu vetor, hein? Começou a gerar uma velocidade, ou seja, da onde veio a minha energia cinética? Essa é a dúvida que eu tenho. Bom, ao ser inserida essa carguinha recebeu então, ela conseguiu por apenas ter entrado entre essas placas uma energia potencial gravitacional. Olha só, para conseguir energia cinética, ela teve que adquirir energia potencial. Eu falei gravitacional, né? Desculpa. Energia potencial elétrica. Então, para que essa bolinha, essa carguinha, comece a se mover com uma energia cinética, a gente necessariamente precisa que essa energia cinética tenha se transformado antes, né? Antes ela era uma energia potencial, que é o que a gente chama de energia potencial elétrica, que é um dos temas da aula de hoje. Energia eletrostática, energia potencial elétrica. Ah, então a gente já tem alguns termos bem importantes aqui, ó. Quando se trata de energia, a gente distribui em dois tipos, né? Vou fazer um breve resumo para vocês lembrarem. A energia, ela pode ser tanto energia cinética, que é movimento, quanto energia potencial. E a potencial, ela se abre. Pode ser a potencial gravitacional, a potencial elástica, a potencial elétrica, certo? E assim por diante. Existem várias energias potenciais. Bom, então é isso que a gente está falando aqui, ó. Para conseguir energia cinética, a carguinha, né, o bichinho, tem que adquirir uma energia potencial. Essa é a energia potencial elétrica. Ótimo. A mesma coisa ocorre com o campo gravitacional. Vamos entender esse desenhozinho aqui, ó. Pensa só, você tem a Terra, linda Terra. Opa, deixa eu tampar, você não pode ver. Você tem a Terra aí, e pensa que você soltou uma bolinha que tem uma massa nesse ponto que eu chamei de início. E ele saiu pelo peso, começou a acelerar e foi até esse ponto final, que é onde eu chamei de final. Gente, aqui define-se um negócio chamado trabalho, tá bom? A mesma coisa ocorre no campo gravitacional. A gente tem uma energia potencial ocorrendo aqui quando a gente está se movendo, certo? Está dando energia cinética. Da onde está vindo essa energia cinética? Da energia potencial gravitacional. Agora eu estou querendo falar de trabalho. Olha o que é o trabalho que a gente fala tanto na mecânica. A variação de energia potencial do início até o final é menos o trabalho, tá? O trabalho, gente, ele é definido como sendo uma letra maiúscula, T maiúsculo, ficou meio feio, ou eu gosto de usar essa letra também. Não sei o nome dela, tá? Dane-se, não me importa, mas eu gosto de usar, acho ela bonitinha, uma letrinha bacana, tá bom?
Isso daí é o que a gente define como sendo o trabalho. É menos, né, essa variação de energia. Isso que é o trabalho. Tudo bem? Então a gente pode dizer assim, ó, a variação da energia potencial é o trabalho da força gravitacional com o sinal trocado. Então qual foi o trabalho da força gravitacional? Essa variação com o sinal trocado. É justamente. Ok. Isto é a definição de trabalho, é a variação da energia potencial daqui até aqui. Tudo bem? Seria então o trabalho da força peso. Ok? Então, por exemplo, vamos aqui para um exemplinho. Se eu tenho essa caneta e eu levanto essa caneta, levantei. Qual que é o trabalho da força peso? Vai ficar menos mgh. Vamos entender isso? Ó. Você tem aqui então, vai levantar essa bolinha daqui até aqui a uma altura h. Então a gente pegou uma bolinha e vai levantá-la, certo? A gente sabe que o trabalho é força vezes deslocamento, que o trabalho fede, lá da mecânica, ok? Qual que é a força que está atuando aqui? É uma força, ela é constante, vale mg, certo? Vale sempre mg. Bom, a mg, então vai ficar que o trabalho é igual a mg vezes h. Porém, gente, esse trabalho ele é negativo. Por quê? Pura e simplesmente porque o peso está apontando para baixo e o movimento está acontecendo para cima. Bom, eu vou parar com essa explicação aqui, porque isso é uma explicação de mecânica. A ideia é que vocês já tenham tido essa aula anteriormente. Caso estejam com dúvida nisso, a gente volta, ok? É bom voltar aos vídeos e tal. Vamos continuar então. Importante falar que o trabalho não depende da trajetória. Então, se eu sair do ponto inicial aqui, né, e eu comecei a dar uma... Eu fiz esse movimento, ó, e voltei para esse ponto, não me importa, não interessa. O trabalho será o mesmo, só depende do ponto inicial e do ponto final, tá bom? E não depende também se o campo ele é uniforme ou não, né? Foi dito aqui para vocês, meio que provado, que isso é apenas para um campo uniforme, porque eu tenho um campo gravitacional uniforme. Mas a gente consegue provar com teoria um pouco mais aprofundada que isso vale também para campos elétricos não uniformes. Tá ok? Bom, o próximo papo que a gente vai falar é de potencial elétrico. Vamos falar então de potencial elétrico. Falamos de energia e agora a gente vai falar de potencial eletrostático ou potencial elétrico. Opa! Vamos então. O potencial elétrico tá lá. Definição de potencial elétrico. Aí é a energia potencial pela carga. Esta é a definição de potencial elétrico. Ou seja, se a gente for tratar de unidades, qual que é a unidade? Unidade de energia é qual? Joule. E a unidade de carga é Coulomb. Então, potencial é Joule por Coulomb. Isso a gente chamou de volt. Tá? Quando a gente fala de Joule por Coulomb, a gente sempre define isso como sendo volt. Tá ok? Esta é a definição de potencial. Vamos falar um pouco mais bonito? É a carga necessária, é a energia necessária para deslocar um coulomb de carga. Tá bom? Energia necessária para deslocar um coulomb. Então, ó, importante. Para haver trabalho, é obrigatória uma variação de potencial. E entramos no novo termo agora. Estamos falando de variação. Variação significa aumentar ou diminuir. Então, o U, a letra U, a gente define U como sendo a mesma coisa de DDP, uma diferença de potencial. Tá bom? O U é o que a gente chama de DDP, diferença de potencial. Essa variação de potencial, essa diferença de potencial entre o ponto inicial e o ponto final, assim como ocorreu aqui, ó, que eu falei, só que aqui era do campo gravitacional. A mesma coisa ocorre para um campo elétrico, tá bom? Se aqui é o ponto inicial e aqui é o ponto final, dizer de rosa o ponto final, não importa qual tipo de movimento você faça, não importa se você veio para cá, desceu, subiu, lá e chegou aqui. Só importa o ponto inicial e o ponto final.
né? E aí, a gente está falando que para haver trabalho, tem que ter uma diferença de potencial. Ou seja, eu estou provando para vocês que o potencial desse ponto I é diferente do potencial desse ponto F. Tá? Tem que ter uma variação de potencial para que a gente tenha trabalho. A unidade, então, que eu falei para vocês é definida como sendo Joule por Coulomb, e isso é o que a gente chama de Volt. Tá bom? Então vamos fazer um leve resumo do que eu já falei até agora. A gente definiu primeiro a energia eletrostática. Né? Da onde vem essa energia? Deu para entender que nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Essa energia potencial eletrostática. E aí a gente foi fez uma linkada com o campo gravitacional. Depois dessa linkada, a gente entrou na definição de potencial elétrico. E essa definição é justamente isso aqui. E aí eu trouxe uma frase para vocês que é bem importante, que na elétrica, né, só ocorre trabalho se tiver uma variação de potencial. Se eu não variar o potencial, eu não vou conseguir fazer com que ocorra trabalho. Tá bom? E falei da unidade. A unidade de potencial elétrico é energia pela carga. Muito obrigado, a gente ainda tem umas coisinhas para falar. Já já eu volto.